Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar uma questão, intrigante mesmo, que aparece lá nas histórias de Abraão, né? Quetura e Agar, será que foram a mesma mulher? A gente vai analisar isso usando, claro, a Bíblia, Gênesis, Crônicas, mas também olhando umas interpretações judaicas bem importantes, tipo as de Rashi e o que o Midrash e o Talmud falam. Queremos entender os dois lados da moeda, sabe? Para começar, vamos lembrar quem era Agar. Ela aparece como uma serva egípcia, né? Entra na casa de Abraão ali. E isso depois daquele episódio no Egito, e tem até uma interpretação antiga que o Rashi menciona de que ela poderia ser filha do faraó. Filha do faraó. Nossa! Isso mostraria o prestígio de Abraão na época, hein? Exato. E é fundamental lembrar o porquê dela se tornar concubina, né? Foi a pedido da própria Sarai. Para dar um herdeiro para Abraão, o Ismael, certo? Só que o status de concubina naquele tempo era diferente de esposa principal, né? Envolvia menos direitos, outra posição social. E esse arranjo todo acabou gerando conflito com Sarai, claro. Sim, e levou ao afastamento de Agar e Ismael, né? Foram enviados para longe. Anos depois, Sara morre. E em Gênesis 25, versículo 1, diz que Abraão tomou outra mulher, Quetura. E é bem aqui que a coisa fica interessante, para dizer o mínimo. É onde entra essa interpretação fascinante que a gente quer discutir. Correto. Existe uma tradição judaica forte, que Rashi explica bem, e que ecoa no Midrash, naquelas coletâneas de ensinamentos, e também no Talmud, que propõe que Quetura era, na verdade, a própria Agar. Ah, Agar? Como assim? A ideia é que o nome Quetura, que tem a ver com incenso, simbolizaria um arrependimento dela, uma mudança para melhor. Seria tipo uma transformação positiva, sabe? Uma abordagem que busca significados mais profundos, arcos de redenção nas histórias. Puxa, essa ideia da Agar voltando transformada como Quetura é quase cinematográfica, né? Poderosa. Mas, assim, essa interpretação se sustenta mesmo quando a gente olha os textos mais de perto. Ah, e é que a coisa complica um pouco. Essa visão não é um consenso nem dentro do judaísmo, viu? Figuras importantes ao longo da história, tipo o Tertuliano ou o comentarista John Gill, eles discordaram disso. O ponto principal é, não tem nenhuma frase na Bíblia dizendo, olha, a Quetura é Agar. Fica no campo da interpretação tradicional, que valoriza essa reconciliação na narrativa. Entendi. E a própria Bíblia parece ter umas nuances, uns detalhes que apontam para outro lado, não é? Por exemplo, Gênesis 25 chama a Quetura de esposa no comecinho. Sim, chama. Uhum. Mas logo depois, quando fala do futuro dos filhos, fala que Abraão mandou embora os filhos das concubinas, usando o plural. Exatamente, o plural. E para complicar ainda mais, lá em 1 Crônicas 1:32, o texto chama Quetura diretamente de concubina de Abraão. Isso. E se a gente conecta isso com a questão da herança, da estrutura da família ali, o quadro fica mais claro, né? Abraão claramente privilegiou Isaac, o filho de Sara, como herdeiro principal. Totalmente. Os outros filhos, tanto Ismael, filho de Agar, quanto 6 filhos de Quetura, foram enviados para longe, com presente, sim, mas foram agrupados como filhos das concubinas. Isso sugere muito fortemente uma distinção de hierarquia, entende? Mesmo que Gênesis tenha usado a palavra esposa para Quetura naquele momento específico. Pois é, o uso da palavra pode ter tido suas razões ali, talvez para indicar um status formal naquele momento. Mas a ação de Abraão depois, na hora de tratar da herança, do futuro, colocando os filhos de Quetura na mesma categoria que Ismael e a referência direta em Crônicas, tudo isso reforça a ideia de que, no fim das contas, tanto Agar quanto Quetura tinham uma posição secundária em relação a Sara. Entendi. A análise mais direta do texto parece pesar mais para a distinção entre elas. Certo. Então, resumindo, a gente tem de um lado essa tradição interpretativa, forte, representada por Rashi, que traz uma narrativa bonita de redenção, de retorno, com Agar virando Quetura. Exato. Uma leitura cheia de significado. E do outro lado a gente tem a evidência mais textual, né? A menção a concubinas no plural, a classificação clara em crônicas, a forma como a herança foi dividida. Tudo isso, assim, aponta mais fortemente para Agar e Quetura como duas mulheres diferentes.
Ambas com status de concubina, no final das contas. Sim, enquanto Sara manteve aquela posição única de esposa principal, especialmente na linhagem que levou a Isaac. Faz todo sentido. Parece que a leitura mais, digamos, direta dos textos bíblicos, apesar da força e da beleza da interpretação tradicional, sugere mesmo que Agar e Quetura eram pessoas distintas na história de Abraão. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, né? Algo para pensar. Por que será que interpretações como essa, de Rashi, que buscam reconciliar personagens, encontrar temas de arrependimento, de transformação, por que elas ressoam tanto e duram séculos? Boa pergunta. O que essa dinâmica toda nos diz sobre a nossa própria busca por significado? Sabe? Por narrativas que tragam redenção, que deem um sentido mais profundo a essas histórias antigas, mesmo quando os detalhes factuais ficam ali em debate.